vai começando, sabendo que outros vão se agregar, seja online, seja presencialmente. Eu quero agradecer muito o Diego por ter aceito o convite para vir aqui conversar conosco. O grupo de pesquisa tem esse espaço assim, de formação dos seus integrantes, com conteúdos, com pesquisas que já foram levadas até o seu final, e é o caso, o Diego é integrante desse grupo já há muito tempo, desenvolveu o seu mestrado, agora desenvolve o doutorado aqui, né, nessas entranhas, e é interessante essa exposição das pesquisas que a gente faz, né? O Diego pesquisou sobre terceirização, um tema que na época tinha recém sofrido o abalo, né, da reforma trabalhista e da lei 13.429 lá, e que agora volta à tona. Então, é um tema que não sai do cenário, né? E parece, a sensação que tenho é que vai ainda acrescentar mais velocidade, mais intensidade a esse debate, né? Da possibilidade, impossibilidade, cuidados e assim por diante. A pesquisa do Diego sobre terceirização foi focada, então tinha delimitação de tema, tudo direitinho, né? E eu acho que é uma baita oportunidade para a gente aprender, Diego, contigo. Né? Eu fico muito feliz realmente de estar eu pessoalmente aqui para te assistir e para aprender sobre aquilo que tu és o especialista. Muito obrigada por estar conosco e eu já passo a palavra para ti, então, para que tu possa começar a voltar. Então tá, primeiramente, bom dia a todos, né? Vou aproveitar a oportunidade e agradecer a professora Denise pelo convite, a Andressa, né? Que não pôde estar aqui porque está no estágio de docência, mas também foi quem falou comigo para convidar para vir aqui no grupo. A professora Denise participou de toda a minha pesquisa lá, o professor Gilberto foi meu orientador na dissertação, mas a professora Denise era uma espécie de co-orientadora, né? Todo mundo aqui que está aqui do programa, conhece a professora, sabe que ela acaba sendo uma mãe de todos, digamos assim, né? Ela sempre nos ajuda bastante nas pesquisas, sempre contribui. Então, agradecer a ela aí pelo convite e por todo o auxílio durante toda a pesquisa, né? Certamente, o resultado da pesquisa tem a mão dela aí que contribuiu, seja na qualificação, até mesmo na banca final. A ideia do meu trabalho, da minha pesquisa, era a seguinte: nós tínhamos toda uma problemática em relação à terceirização. Na verdade, sempre que se pensou em terceirização, sempre que se discutiu a terceirização, se olhou a terceirização com um certo preconceito, se olhava para a terceirização única e exclusivamente voltando ou pensando ela sobre uma forma de precarização, sobre uma forma de um trabalho prejudicial para os empregados. E, na verdade, olhando para a terceirização, eu não tenho assim, toda essa certeza de que precariza. Eu acho que vou falar um pouco mais no final, né? Mas eu acho que seria uma análise mais do resultado do que do fenômeno em si, da terceirização em si. Acho que a gente acaba usando um resultado equivocado que as pessoas fazem de errado envolvendo a terceirização para definir o que é a terceirização. E aí, a partir disso, a gente começa a tentar limitar e dizer que isso aqui para nós não serve, não acompanha a Constituição, não está certo, não vamos tentar tirar a terceirização porque isso é ruim para a estrutura do direito do trabalho. Eu acho que não é bem esse o caminho. O que acontece aqui, então, quando nós tivemos lá a alteração na lei de terceirização, né, nós tivemos a possibilidade, antes nós tínhamos uma discussão sobre só pode terceirizar a atividade meio, não pode terceirizar a atividade fim a partir de um entendimento simulado, certo? O STF, antes da lei, efetivamente, recebeu uma ação em que ele discutia se terceirizar a atividade fim ou impossibilitar a terceirização de atividade fim seria inconstitucional, e aí o julgamento acabou sendo depois da lei, mas o STF fez uma limitação dizendo, olha, a gente aqui não está analisando a lei de terceirização, né, a alteração, a gente está só analisando a súmula efetivamente. O STF foi lá e disse, olha, entendo que, de fato, é inconstitucional limitar a terceirização de atividade fim, porque se a lei não faz essa limitação, eu não poderia, enquanto súmula, enquanto atuação jurisprudencial, assim fazer. A lei veio, então, lá em 2017 e disse, olha, pode terceirizar qualquer atividade que nós tivermos na empresa, ou seja, atividade meio e atividade fim. Em havendo a terceirização de atividade fim, seria, pela redação da lei, do artigo 4C, uma possibilidade do contratante e da contratada definirem um patamar remuneratório igual entre os trabalhadores, entre o terceirizado e aquele contratado direto. E aí, o problema, então, da minha pesquisa era justamente
avaliar se essa possibilidade, se essa talvez tratamento diferenciado em relação ao salário para esses empregados geraria uma afronta ao direito à igualdade, à necessidade de isonomia salarial e etc. Certo? Então, eu estruturei a minha pesquisa basicamente em 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco eu falo um pouco do direito à igualdade, da isonomia salarial, trago essa questão. Um segundo ponto que eu trago, efetivamente, questões sobre a terceirização, origem, né? Conceito e tudo mais. E um terceiro, onde eu tento buscar alguns critérios para fazer essa análise. Porque para que eu possa dizer que alguma coisa precisa ser igual, eu tenho que ter efetivamente algum tipo de critério. E aí eu elenquei, por analogia, a partir dos critérios da equiparação, e fui fazendo esse trabalho. Depois eu vou aqui abrir cada um desses pontos. O que acontece, então? A partir dessa estrutura, eu comecei, como eu falei aqui, a minha pesquisa, trazendo a questão da igualdade. E aí, igualdade, a gente sabe que é um direito fundamental, ele está previsto na Constituição. Nós temos a questão da igualdade muito antes da Constituição de 88. Nós temos, na verdade, a própria percepção de que a igualdade, ela é, por mais que seja um direito fundamental, etc., é algo que a gente aprende no começo da nossa vida, né? Se a gente for pegar uma criança que está na escolinha, por exemplo, ela sabe que precisa tratar todo mundo igual, que ninguém é diferente, que todo mundo tem que ter o mesmo tratamento, né? As crianças já vêm com isso de base, digamos assim. Nunca ninguém disse, por exemplo, lá para minha sobrinha, que tem 2 anos na escolinha dela, 2 anos e 6 meses ela tem agora, né? Nunca ninguém disse para ela que ela precisa tratar todo mundo igual. Mas ela sabe que todo mundo é igual. Que se todo mundo tem um brinquedinho, todo mundo vai viver igual, todo mundo vai dividir aquelas coisas. O tratamento da professora tem que ser igual para todo mundo. Não pode ficar com um no colo e o outro não, entende? Ela tem já essa percepção intrínseca na própria construção da personalidade dela. E isso, claro, vem, obviamente, de um ambiente familiar, que a gente sabe que isso agrega, e vem, óbvio, da formação escolar, que com o tempo também vai te trazendo isso. Nunca disseram para essas crianças que isso é um direito fundamental, que isso está na Constituição. A minha sobrinha não sabe o que é a Constituição, obviamente, né? Mas ela sabe ou tem uma concepção do que seria o direito à igualdade. Então, a partir disso, nós temos lá o direito à igualdade também em documentos internacionais, várias declarações, na própria OIT, sempre trouxe esse aspecto de que é preciso tratar os iguais de maneira igual. E aí nós temos, obviamente, um complemento disso, né? O que é a igualdade? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na proporção, né? Na medida da sua desigualdade. Então, eu só posso efetivamente pensar em um tratamento igualitário se eu, de fato, estou dentro de uma situação que demanda esse tratamento. Eu tenho pessoas efetivamente iguais. E aí a questão é, trabalhador terceirizado e trabalhador contratado direto, eles são pessoas iguais que demandam um tratamento igual? Ou, em razão dessa relação ser diferente, nós temos a necessidade ou a possibilidade de tratar também de maneira diferente? E aí, a partir disso, a gente precisa voltar os olhos, então, para a terceirização, para entender o que é a terceirização de uma forma mais conceitual, mais técnica, digamos assim, um pouco afastada de um certos preconceitos. As primeiras questões é que, sobre a terceirização, na verdade, o que acontece? Nós tínhamos, historicamente, a terceirização, ela não surgiu, obviamente, agora, ela já vem de um momento muito anterior. Lá na Segunda Guerra Mundial, a indústria armamentista, ela identificou que, para que ela pudesse atender a demanda, efetivamente, da produção do armamento para aquela necessidade, de uma forma completa para o mercado que lhe recebia, ela não tinha condições de assumir todos os papéis da produção. Então, ela efetivamente repassava uma parte da produção, itens acessórios da produção, para que fossem feitas por empresas, talvez, mais especializadas, mais técnicas em determinados itens, e reunia tudo isso e fazia o produto final. Então, já desde a Segunda Guerra, nós tínhamos essa observação de que se tinha a necessidade de diversificar. No modelo fordista de produção, a gente concentra, né? Se pensa em uma empresa grande, né? Com tudo
todas as etapas do processo centralizados. E aí, esse modelo começou a gerar uma ausência de resultado e, obviamente, quando um modelo produtivo, quando uma empresa começa a não dar um resultado suficiente, a empresa visa lucro, né? Acho que a gente não tem como pensar em qualquer tipo de produção que não tenha necessariamente um resultado positivo. Se o resultado está sendo negativo, a gente precisa necessariamente buscar outras alternativas. Então, a gente muda lá de estrutura também de modelo, quando muda para o modelo toyotista, e começa a afastar do centro da empresa, do centro de produção, etapas do processo. E aí, a terceirização, então, a partir de uma estrutura, de uma lógica que vem da administração de empresas, significa ou é definida como um repasse de atividades acessórias para que a empresa consiga se concentrar efetivamente nas suas atividades principais. E aí, aqui, ó, cabe efetivamente, até ontem a gente discutiu no grupo do professor Gilberto o acórdão da terceirização do STF, e eu sou até favorável à terceirização, mas lendo o voto da ministra Rosa Weber, eu acabei tendo um ponto que me gerou uma reflexão que eu ainda não consegui concluir a minha opinião. Foi, né, essa semana que me chamou a atenção disso, apesar de já ter lido essa decisão quando estava escrevendo a tese. Ela diz o seguinte: se a gente, enquanto definição, compreende que a terceirização vem da administração, dessa lógica da administração de empresas, de que eu estou repassando uma atividade para poder me concentrar na minha atividade principal e entregar um resultado melhor, como é que eu vou repassar a minha atividade principal? Qual é o vínculo disso com o meu conceito de terceirização, com a ideia de terceirização? E aí isso, de fato, me gerou um alerta. Bom, a gente está discutindo, eu discuto aqui a questão da atividade fim, isso, claro, seria um ponto prévio, né, da minha discussão, a gente já parto dizendo que pode terceirização de atividade fim, mas me gerou um alerta. Bom, terceirização, tá tudo certo, pode terceirizar a atividade fim, etc., mas até que ponto realmente terceirizar a atividade fim é efetivamente algo que é da terceirização? E aí isso eu não consegui chegar a um consenso, né? A gente está aqui depois inclusive, trouxe agora para a gente poder discutir, assim como a gente discutiu ontem no grupo do professor Gilberto. A partir dessa ideia de diversificar a área, diversificar a área não, né? De tornar etapas do processo para empresas acessórias, o que se pretende? Se pretende, basicamente, ter uma maior especialização nessas etapas. Então, se eu terceirizo lá, vamos supor, nessa questão na Guerra Mundial, na Segunda Guerra, no armamento, se eu terceirizo lá a produção do ferrolho, terceirizo a produção do acabamento da arma, qualquer outra coisa nesse sentido, obviamente essa empresa terceirizada que só faz isso, ela vai fazer isso com uma qualidade melhor. Então o produto chega para a empresa que é a tomadora de serviços e ela consegue reunir itens melhores e, obviamente, o produto dela se torna melhor. O produto dela melhor se torna mais competitivo no mundo globalizado. Obviamente, quando ela terceiriza, também se busca, isso é natural, a redução do custo com a produção, porque eu tiro um custo fixo da minha empresa, que não necessariamente eu vou ter uma demanda para para todas aquelas etapas durante todo o período. Então, quando eu preciso, eu adquiro esse custo e o meu produto final acaba se tornando mais barato e eu consigo colocar o preço dele em condições mais competitivas também no mercado globalizado. Então, essas são os principais fundamentos, digamos assim, os principais interesses da terceirização em si. Para isso que serve a terceirização, certo? O que acontece é que no aspecto do direito do trabalho, a doutrina começa a pensar a terceirização, porque um problema é o seguinte: quando a gente olha para a CLT, basicamente a gente encontra uma relação que ela é bilateral, que é empregado e empregador, os dois conceituados na CLT e tudo mais, está tudo bem definido ali. E, além disso, a CLT nos diz que contratos que são fraudulentos não valem. Não existe o princípio da primazia da realidade, vale o que tem de fato efetivamente, e não o que está formalizado em um eventual documento. Então, a lógica não adiantaria, por esse argumento, fazer contratos de terceirização se, na verdade, a relação está se dando entre aquele que toma o serviço e aquele que vende sua força de trabalho. E aí eles dizem o seguinte, que quem se beneficia da força de trabalho, efetivamente, é o tomador de serviços. E quem entrega a força de trabalho é o empregado, é o trabalhador terceirizado.
Então, dentro dos conceitos de empregado e empregador, a relação seria direta. Esse intermediário estaria ali, digamos assim, voando dentro dessa relação, única e exclusivamente para afastar da relação obrigacional a parte em si, e, obviamente, resultaria, então, em um afastamento de responsabilidade. A empresa tomadora do serviço, estando distante dessa relação, digamos assim, seria menos responsabilizada, ou responsabilizada em uma condição mais distante do que a própria empregadora, ou do que o papel que ela assume enquanto beneficiária daquela força de trabalho. Outro ponto que se diz, desculpa, faltou um alerta só, né? A gente trabalha, então, a relação de emprego como uma relação bilateral, e a terceirização, a doutrina vai definir como uma relação trilateral, né? Nós temos 3 polos, que são, então, esses que eu estava falando para vocês, né? O empregado terceirizado, a empresa terceirizada e o tomador de serviços. Outro ponto que se manifesta muito como crítica da terceirização é de que ela tem um resultado negativo no salário. Os empregados terceirizados recebem menos, os empregados terceirizados têm uma maior dificuldade de atuação coletiva, a gente tem um impacto na questão da representatividade sindical, os empregados terceirizados sofrem mais acidentes, nos empregos terceirizados nós temos uma maior rotatividade. E, basicamente, esses argumentos, muitos autores que trazem esses argumentos, eles se vinculam com uma pesquisa do DIEESE, que traz números sobre isso. Diz lá que, realmente, o salário do empregado terceirizado é menor em X%. O número de acidentes com trabalho terceirizado é menor em X%. O que acontece é que a professora Denise está aí para nos ajudar em metodologia, né? Não existe pesquisa se não tiver método, né, professora? A senhora sempre fala isso. Então, o que acontece? Essa pesquisa do DIEESE, quando tu vai olhar para a pesquisa efetivamente, a gente consegue perceber que ela não tem, assim, um grande método de pesquisa. Inclusive, no julgamento do STF, no voto do ministro Barroso, ele faz esse alerta. Ele faz toda a pontuação de cada um dos itens que a pesquisa do DIEESE alega como prejudicial em razão da terceirização, e ele mostra, olha, na questão salarial, a gente não pode considerar essa pesquisa porque ela não está avaliando coisas iguais, ela não demonstra de onde ela tira a informação. Até pode ser que a pesquisa seja correta, não estou dizendo que a pesquisa não é, mas ela não tem um método bem documentado para apresentar aqueles dados. Então, a gente começa a gerar algum tipo de dúvida em relação àquilo que ela efetivamente está trazendo. Claro que eu não estou aqui dizendo que a terceirização não gera problema, que a terceirização não tem aquilo que todo mundo sabe, né? De que uma empresa, a gente estava falando agora, antes do grupo aqui com o Sandro, né? Uma empresa simplesmente terceirizava o serviço de segurança, acho que era, né? Portaria, e aí a empresa sumiu e os trabalhadores ficaram sem nada a receber. É óbvio que isso acontece. Só que, na verdade, a grande crítica que os autores fazem em relação à terceirização, eles estão usando esse exemplo prático, que é um desvirtuamento da terceirização, efetivamente, para dizer que a terceirização é isso. O resultado da terceirização é isso. Quando, na verdade, nem sempre é. Se a gente for pensar numa estrutura de mundo globalizado, hoje em dia, o próprio teletrabalho, todos esses aspectos, viabiliza que nós sejamos terceirizados ou que nós coloquemos uma empresa aqui do Brasil, por exemplo, presta serviço para uma empresa dos Estados Unidos, em trabalho terceirizado. E esses trabalhadores aqui têm uma condição boa de trabalho, têm uma remuneração maior do que o mercado paga. Se a gente for pensar em terceirização, o maior exemplo do uso correto, digamos assim, de terceirização, eu acho que é o mundo da TI, né? Hoje em dia as pessoas trabalham de fato terceirizadas, muitas delas não querem ter um vínculo direto com aquele tomador, porque seria por um espaço curto de tempo, seria por um projeto específico, né? Tu desenvolve algum programa, tu desenvolve alguma coisa e acabou aquele contrato, em tese tu não teria. Então, a empresa de TI que faz o desenvolvimento, ela tem vários contratos, isso acaba gerando uma condição boa para esses empregados. Então, apesar de todas essas críticas e avaliações da terceirização, com a pesquisa eu vou concluindo de que a terceirização não é necessariamente um problema, mas a gente precisa pensar na terceirização, obviamente, a partir de condições que garantam para o empregado terceirizado o acesso aos direitos. E aí, obviamente, ele tem uma relação de emprego com a empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada precisa, sim, assumir o papel dela e entregar direitos para esse,
ou todos os direitos para esse empregado. E a empresa tomadora de serviços, eu discordo quando dizem que ela está distante da atividade e que ela não se responsabiliza. Na verdade, se responsabiliza. Ela é responsável subsidiária por isso, né? Está escrito lá. Inclusive, se a gente for olhar para a jurisprudência vai dar responsabilidade subsidiária várias e várias vezes. Hoje em dia, o que a gente começa a ter começa recentemente nos últimos anos, né? Tem visto uma maior dificuldade no ente público, né? Porque daí tu tem a questão de fazer a prova se houve ou não houve fiscalização, e aí fica lá, vai para o STF, volta para o TST, vai para o STF, volta para o TST, discutindo lá se o TST avaliou de acordo com o STF dizia, ou não avaliou, e etc. Por quê? Porque não está bem clara a questão da fiscalização ali, e aí acaba, às vezes, afastando a responsabilidade do ente público. Mas na relação privada, que é o limite que eu coloco na minha pesquisa, nós temos, sim, tranquilamente, uma responsabilização, pelo menos no que eu acompanho da jurisprudência, em relação ao trabalho terceirizado. A partir desse cenário, então, de que nós temos sim uma relação, nós temos que entregar direitos, nós temos sim uma responsabilidade contra uma fraude, aí eu começo a entrar, então, no meu último capítulo, que é, bom, a partir desse cenário que a terceirização não é um caos, não é uma total falta de regulamentação, não é o maior problema do direito do trabalho brasileiro, digamos assim, eu vou para os pontos para avaliar se, bom, nessa relação eu preciso ter efetivamente um tratamento isonômico quando a gente fala de salário ou não preciso? O que acontece é que nós não temos critérios específicos para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, eu fui lá e, aplicando analogicamente, trouxe os critérios da equiparação salarial. E aí eu faço uma avaliação de cada um dos critérios, efetivamente, avaliando, dizendo, olha, a gente precisa avaliar se há uma mesma produtividade, se há uma mesma qualidade no serviço, se há todos os outros elementos ali que a gente pensa para equiparação salarial, em relação a tempo de trabalho, tempo de contrato, etc. Tempo na função, né, e tempo de contrato com o mesmo empregador, e vou trazendo os elementos. Mas, na verdade, o elemento que gera a maior problemática é, bom, na terceirização, para que eu possa tratar ela, ou para que eu possa ver se são coisas iguais, eu posso dizer, mesmo que, obviamente, não seja o mesmo empregador, que eu tenho o mesmo empregador, agora aqui entre aspas, ou não, eu tenho uma situação diferente. E aí, a questão é, quando a gente vai analisando a relação, a gente precisa separar as coisas. A relação entre o tomador de serviços e a empresa terceirizada, ela é uma relação contratual que eles discutem totalmente fora da Justiça do Trabalho. A relação entre a empresa terceirizada e o empregado, essa é uma relação de emprego, não tem qualquer discussão sobre os elementos da relação de emprego ali. O que acontece é que esse ambiente, essa correlação por ser trilateral, nós não podemos ter os elementos também da relação. Não pode haver uma subordinação do empregado terceirizado com a empresa tomadora de serviços. Não pode haver pessoalidade, não pode haver a questão da habitualidade. A gente tem que afastar dessa relação efetivamente todos os elementos. E aí, de fato, a minha percepção é de que, por mais que a gente tenha uma relação próxima, nós não temos o mesmo empregador. E não tendo o mesmo empregador, nós não temos a mesma realidade econômica para essa situação. Inclusive, eu trago um exemplo que o professor usou, que é o seguinte. Vamos pensar, a empresa é daqui do Rio Grande do Sul e ela resolve expandir sua atividade para Santa Catarina. Ela resolve, como ela não tem demanda lá em Santa Catarina, ela só vai usar o nome dela, a marca dela, para começar a expandir em Santa Catarina. Quando ela tem um trabalho para fazer lá, ela não tem como manter, enquanto não tem trabalho, ou enquanto o trabalho ainda é escasso, toda uma equipe mobilizada em Santa Catarina. Então, o que ela faz? Ela opta por terceirizar essa atividade quando demandada em Santa Catarina. A realidade de Santa Catarina e a realidade de Porto Alegre, por exemplo, do Rio Grande do Sul, são realidades diferentes. Então, a gente não pode identificar que aqueles terceirizados que estão lá em Santa Catarina e os que estão contratados diretamente aqui na empresa de Porto Alegre, realizando o mesmo serviço, por mais que a mesma atividade, precisam receber exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque daí a gente não está tratando de coisas iguais. As pessoas são desiguais porque o cenário econômico é diferente, o custo de vida é diferente e tudo mais. Então, a partir desse exemplo, eu chego à conclusão de que não necessariamente eu preciso tratar o empregado terceirizado só por estar realizando a mesma atividade do empregado contratado diretamente ou o mesmo patamar salarial.
O que acontece é que daí sim, de fato, gera uma maior preocupação quando eu tenho lado a lado os dois profissionais. Bom, eu estou falando de duas pessoas em Porto Alegre trabalhando na mesma atividade e realizando o mesmo fim, um terceirizado e outro contratado direto pela empresa. Bom, daí sim, nesse caso, seria a necessidade de pensar em um mesmo patamar salarial, porque nós estamos pensando em uma mesma condição. Além disso, nessa circunstância, a gente tende a ter um problema em relação a eventual vínculo, né? Tudo indica que há uma fraude nessa relação que a gente está imaginando, onde os dois estão lado a lado, sendo um terceirizado e outro não. Mas aí a fraude, efetivamente, né, a gente não tem que discutir, o juiz do trabalho reconhece, está tudo certo. Mas quando não há uma fraude na relação, aí a minha conclusão é de que, bom, nesse ambiente nós precisamos pensar efetivamente em um tratamento igualitário, porque daí a gente está pensando em condições iguais efetivamente. Então, essa é a minha pesquisa, efetivamente, sobre terceirização. Tentei trazer aqui os principais pontos, né, dela no livro, na dissertação. Eu acabo alargando um pouco mais, trazendo um pouco mais de informação, mas para fins de apresentação do debate, efetivamente, da discussão, seria isso. E a minha conclusão foi nesse sentido, certa ou não, eu, né, não tenho como garantir, eu imagino, espero que certa, mas, obviamente, estou aberto a opiniões de vocês. A contribuição certamente vai agregar, obviamente, para a minha pesquisa, eventualmente a atualização do livro. Então, novamente, agradeço à professora pela oportunidade, agradeço a todo mundo que está aqui, os que estão virtualmente aí, né, acompanhando, e estou à disposição para a gente conversar sobre terceirização. Obrigado, Diego. Acho que pode sentar. A gente pode começar aqui uma conversa sobre, né, uma pesquisa também, de trazer um especialista para o grupo de pesquisa para remoto, na área de pesquisa é justamente beber da fonte, né, buscar ali informações e poder estabelecer algum tipo de debate. Eu lembro no texto da pesquisa do Diego, e só porque nós temos aqui diversos níveis de pesquisadores, eu gostaria de que nivelasse assim, situações onde, de fato, de direito, nós falamos em tratar de maneira absolutamente igual os terceirizados, em situações onde a gente tem essas circunstâncias de dúvida, levando inclusive a pesquisar a questão envolvendo o salário. Né? Então, a gente tem, por exemplo, iniciação científica aqui. Não sei se vocês já tinham visto terceirização, acho que não tiveram ainda, porque está no início do curso, né? Mas viu em Direito do Trabalho 2. E um também, alguma coisa mais não passando, né? Então, assim, pode trabalhar isso para a gente, aí a gente também já parte do mesmo patamar. O pessoal online pode já ir pensando nas suas perguntas, né? Se tiverem perguntas ou considerações até, né? Contrapontos ou convergências, para que a gente possa fazer um debate legal. Em relação à terceirização em si, ela como eu falei, a gente separa uma etapa do processo para que ele seja feito por empresas que são acessórias, são terceirizadas, tá? O que acontece? Nós tínhamos, antes da lei efetivamente de terceirização, exclusivamente a súmula 331, que tratava, que era o entendimento jurisprudencial, que tinha o entendimento de que se valia terceirização somente para essa atividade de meio, não valia para atividade fim, e aí se discutia sobre se de fato ser ou não ser possível. O que acontece é que veio a lei, então, em 2017, e trouxe a terceirização efetivamente, dizendo, olha, é possível a terceirização, é válido no nosso ordenamento jurídico, e a terceirização vale para qualquer atividade, seja ela, então, meio ou atividade fim. Na relação em si, em relação à relação de trabalho, de emprego, efetivamente, o que acontece? Nós temos uma relação que se forma bilateral, como eu falei, né? A relação de emprego, é empregado e empregador. Na terceirização, a gente forma um triângulo, digamos assim. O empregado terceirizado, a empresa terceirizada e o tomador de serviços. O tomador de serviços é aquela empresa que se beneficia do resultado final, né? Vamos pensar, a PUC, ela tem uma empresa terceirizada que realiza a atividade de segurança, vamos dizer, não sei se são, mas vamos supor que seja. Tá, são internos? Vamos supor que seja uma empresa terceirizada. A PUC vai ter uma relação com a Ruder, por exemplo, de que colocam esses profissionais para trabalhar dentro do campus da PUC e esses profissionais vão realizar a atividade de segurança
dentro de uma condição contratual que a PUC e a Ruder vão combinar. E aí eles vão dizer, olha, eu preciso de X pessoas para fazer esse trabalho, tem que trabalhar tal horário e tudo mais. Só que todo o poder em si que demanda da relação de emprego não sai da PUC. Não é a PUC que chega no empregado terceirizado e diz, olha, tu chegou atrasado, olha, tu precisa fazer tal coisa. Existe alguém que é o responsável ali por aquela atividade, que é o responsável por aqueles terceirizados, e toda a relação, todo o poder diretivo, vocês já viram o poder diretivo? Não? O poder diretivo é os poderes de mando do empregador, né? O empregador tem poderes sobre o empregado, tá? Bem a grosso modo. Todos os poderes do empregador são exercidos pela empresa terceirizada. Não pode a empresa tomadora de serviços assumir esses poderes. Por exemplo, chegou atrasado, a empresa tomadora vai lá e toma advertência. A empresa tomadora resolve que quer trocar. Ou a empresa tomadora, olha, eu não quero que troque o funcionário tal. Ou melhor dizendo, eu quero que seja contratado o empregado tal. Certo? Essa escolha não está na tomadora de serviços. O que ela contrata é efetivamente o serviço e não o trabalhador. Por isso que algumas pessoas dizem que a terceirização seria uma comercialização do trabalho que fere a OIT, porque a OIT diz que o trabalho não pode ser comercializado. Na verdade, não é isso. A terceirização é uma terceirização de serviços, efetivamente. Então, o que se terceiriza é a atividade e não aquele empregado. Então, tu não pode exigir que aquele empregado seja o contratado. Por exemplo, houve troca na terceirizada, mas eu quero que todos os empregados fiquem. Eu não posso, enquanto tomadora de serviços, fazer essas exigências, porque isso não é um poder meu, eu só tenho uma relação com a empresa terceirizada, efetivamente, que vou tratar no cunho contratual. E a empresa terceirizada, sim, com o empregado terceirizado, aí eu tenho uma relação de emprego com todos os elementos, com todos os poderes, com todos os deveres, todas as obrigações. Até se reconhece que pode haver uma certa subordinação, uma certa relação direta, digamos assim, dizem que a subordinação acaba sendo dividida, né, entre o tomador de serviço e a empresa terceirizada, porque um fica com os poderes efetivamente e o outro dá alguma subordinação em relação a uma gestão da atividade. Mas daí é uma problemática que não é tão consenso assim, tá? Mas a lógica da terceirização é essa, tornar uma relação triangular em que esse presta serviço, o empregado presta serviço para o tomador e, na verdade, tem um vínculo com a empresa terceirizada. E esses dois acabam tendo um vínculo que é uma relação contratual. Certo? Essa é a lógica da terceirização. Certo? Ficou claro? Sim. Emanuel, Stephanie, vamos tentar dar preferência para vocês, né, em função do online. Tem alguma consideração, pergunta? Bom, eu acho que eu posso iniciar, não sei se o Emanuel permite. Bom, Diego, parabéns pela apresentação, foi excelente. Só tive uma questão, isso é mais por causa dos meus estudos que acabam não sendo no Brasil. Eu queria saber se essa ideia, se essa concepção é somente para o Brasil, pelo que eu entendi, porque no caso da União Europeia, muitas empresas acabam saindo da União Europeia porque tem uma proteção maior para ir para outros países. Isso lá já está sendo discutido. Enfim, não é meu foco de estudo a terceirização, mas pelo que eu entendi, seria realmente para o Brasil essa concepção. Isso? Isso. É um estudo dentro do Brasil, dentro da realidade brasileira. Cheguei a parar. Tá certo. Muito obrigada. Bom dia, Diego. Como é que tá? Prazer em revê-lo, né? Bem, eu também acho um tema interessantíssimo e nem sei, a gente conversou tanto na disciplina, eu não sabia que o tema era terceirização, porque eu vejo assim, a gente conversa, mas não chega no finalmente. Assim. Desses dois inícios das decisões, eu acho interessante. Primeiro, na relação privada, que é a tua pesquisa foi recorte nela, né? Eu acho que traz mais uma vez o debate da participação do eixo coletivo aqui. Eu acho que a questão salarial, eu não sei se é uma visão correta, mas ela pode estar sendo inserida dentro das normativas coletivas de visualizar que aqueles setores da empresa vai ter terceirização e aí se antecipam e já colocam cláusulas na convenção dizendo que deve se respeitar a questão da equiparação salarial quando houver terceirização em tal setor.
considerando as mudanças do decreto de 2021, né? Que tem lá como é que a empresa tem que se comportar para a questão da culpa, né, dela, havendo... Na verdade, no privado, nem se fala de culpa, né? É subsidiário pronto, né? E aí, mas aí você vai ter que ter aquela idoneidade da empresa para sustentar essas situações de que um dia pode ser que a empresa desapareça e esses empregados ficaram desamparados. No privado teria essa observação minha. A questão salarial já está sendo inclusa nas convenções, eu não sei se isso é correto ou não. E a outra é que, ao contratar, embora esse contratante, né, o tomador, né, não tenha a responsabilidade direta pelos empregados terceirizados, a não ser quanto ao poder diretivo, como você falou, mas ele tem o dever moral, ético, de analisar quem ele vai contratar como terceirizado. Caso contrário, eu acho que é aí que os votos lá da, da, do tema, né, que culminou no tema, se preocuparam. Dizer assim, não, a legislação não fala se é atividade fim ou meio, mas ela deixa claro que você tem que contratar uma empresa minimamente existente no mercado. E aí é que é o segundo ponto da tua fala, que tu fala que, às vezes, a gente olha muito para esse outro lado, de que os lados ruins da terceirização, né? Mas, de fato, se não tiver, eu acho que é até uma questão de compliance, eu acho, da empresa. Se não tiver isso antes na empresa, que eu vou contratar a terceirizada porque eu vou reduzir só os custos. Inclusive, no voto, ele fala que nem sempre terceirização é uma redução de custo. Não é isso que vai caracterizar, né? Mas, se for só por esse caminho, você está faltando para esse outro lado ético, e de organizar a sua empresa de maneira a permanecer no mercado mais tempo. Agora, isso é complicado na prática. Vamos pegar um condomínio que terceiriza a vigilância, né? E isso aí já, como é que você vai, numa assembleia condominial, tentar verificar realmente as questões éticas da empresa, né? E aí você tem todo um nicho por trás dessa contratação de terceirização. E o outro lance, eu acho que é o lance processual. Será que os efeitos foram modulados da decisão? Vamos aplicar anteriormente? Ou é daqui para frente que vai ser dito inconstitucional a súmula, né? E as relações feitas anteriormente, como ficarão? Seriam esses questionamentos que eu... Em relação à questão da negociação, a gente tem uma problemática em relação ao alcance dessa negociação, né? Se ela vai englobar também os terceirizados, porque a gente tem a questão da representatividade deles e tal. Em relação à responsabilidade, a própria lei já traz esses argumentos, né? Que a gente precisa ter uma empresa que tenha um capital social, ela traz vários requisitos para ser uma empresa terceirizada. Então, na verdade, ao mesmo tempo que ela diz, olha, a gente pode terceirizar, ela diz, bom, a gente pode terceirizar, mas com algum tipo de raciocínio lógico, né? A empresa terceirizada tem que ser alguém minimamente saudável, que tenha uma condição e tudo mais. Além disso, a própria relação contratual entre as duas empresas, ela pode colocar condições que te gerem uma maior segurança. Claro que o exemplo que eu vou trazer era de uma empresa pública, né, que ela exigia garantia nos contratos. E aí as empresas tinham que dar um valor em garantia, um seguro garantia, que era para cobrir eventuais problemas que tivesse ali. Não cobriu todos, mas pelo menos tinha algum tipo de garantia. E isso, por mais que a lei não exija, pelo que eu me recordo, a lei não exija qualquer tipo de garantia, numa relação contratual eu posso exigir. Eu estou terceirizando um trabalho de portaria lá no meu condomínio. Eu posso exigir que a empresa me dê um seguro-garantia para cobrir determinadas circunstâncias. Mas eu não quero dar seguro-garantia. Tudo bem. Então a gente não contrata e eu vou ver se outra empresa no mercado aceita essa condição. Ninguém aceita, o mercado não trabalha assim. Bom, eu preciso pensar em outra alternativa. Mas eu, enquanto tomador dos serviços, preciso me preocupar com isso, que é realmente o que eu vinha dizendo. Olha, tomador de serviços não adianta ser tomador de serviços só para receber os benefícios disso, economizar, ficar sentado e não fazer nada. Tomador de serviços tem que fiscalizar, tem que acompanhar se de fato está tudo certo, porque quando gerar o problema, vai ter responsabilidade subsidiária. Então, precisa fazer todo esse acompanhamento. O último ponto era a modulação dos efeitos. O que acontece? Isso já houve, né? O STF disse isso, que era para as decisões que tratavam da questão da súmula. Porque depois da súmula, os contratos após valia a lei, e aí ficava valendo o que estava na lei mesmo. Certo. Muito bom. Beleza. Show. Parabéns, Diego, pela pesquisa e pela coragem, porque é um tema
bem polêmico, super espinhoso, tem pessoas apaixonadas aí por esse tema, e eu achei muito legal a sua abordagem. Gostei muito do exemplo que você deu em relação à empresa que fez uma contratação em Santa Catarina e tal, porque quando você falou que utilizou como critério a equiparação salarial, me veio um outro exemplo de um caso concreto. Eu queria te ouvir. No caso em que a empresa tem uma empresa que ainda não terceirizou o serviço de conservação de limpeza, aquele básico, a terceirização clássica, daí ela pretende terceirizar e ela demite todo mundo da sua própria empresa para contratar essa nova empresa terceirizada. A faxineira que ela demitiu ganhava R$2.000. A nova faxineira que foi contratada por essa empresa terceirizada, que coincidentemente é a mesma pessoa, passou a ganhar R$1.500. Estou jogando pimenta aqui. Passou a ganhar R$1.500 a partir da terceirizada. A gente deixa de ter um paradigma na empresa que terceirizou, né, o serviço. Porque eu achei legal que o seu exemplo, você sempre traz um paradigma. Nesse caso que eu estou te dando, qual seria esse paradigma para a gente aferir essa equiparação? Ou qual seria a sua ideia? Nesse caso, eu acho que não teríamos como comparar, porque a gente não tem alguém ganhando mais, entendeu? Ou que eu consiga fazer esse paralelo. O que acontece? Acho que a gente começa a pensar em algum tipo de problema na prática, porque ela saiu e foi contratada pela tercerizada, né? Então, acho que Não tem um interregno na legislação? Tem, que não pode contratar, né? Pode recontratar. Só que daí seria em relação à troca de terceirizado ou contratado direto. Nesse caso, ela saiu da direta e foi para a terceirizada. Eu não me lembro se a lei efetivamente também aplica para isso. Eu acho que não, tem que confirmar. Mas daí, como tu não tem um paralelo, eu acho que de fato não tem o que comparar. E a própria realidade do negócio da terceirizada é uma realidade diferente. Então, tu não poderia exigir que a terceirizada assumisse o contrato com aquele mínimo salarial. Até porque exigir que fosse pago aquele mínimo quando eu estou contratando, acho que não seria uma condição possível para a tomadora de serviços, né? Porque ela estaria também interferindo no negócio da empresa terceirizada, o que afasta esse distanciamento entre as duas empresas, entendeu? Mas essa é, assim, pensando numa... Sim, ser capaz de conhecer o bico para a empresa. Eu acho que sim. Porque acabou mais com uma ideia de fraudar, né? Sim, acontece muito. Isso em portaria de prédio, inclusive, de demitir o porteiro do prédio e pedir para contratar o próprio porteiro para continuar lá, porque já está há muito tempo. Né? E muda a empresa, eles pedem para ficar também, né? Eles querem que... Acontece. A própria empresa pública, né? Saiu o pessoal, saiu uma terceirizada no final do contrato, mudava o contrato, o pessoal ficava lá. Não mudava ninguém, entende? Então, mas aí isso é desvirtuar, né? Daí é a fraude mesmo. Daí, de fato, é o que a Justiça do Trabalho vai penalizar. É complexa por isso, né? Porque ela apresenta várias brechas, né? Que podem usar de fraudes, assim, se quiser, né? Usar de fraude. Seria o caso, por exemplo, da própria legislação. Se a legislação efetivamente não trouxer esse espaço de tempo para sair da tomadora aí para a terceirizada, que a gente não tem certeza se traz, seria o caso de daqui a pouco ter essa regra. Olha, não pode sair da tomadora e entrar na terceirizada prestando serviço naquele mesmo local em X, 6 meses. Entende? Acho que já resolveria, traria um pouquinho de segurança para isso. É verdade, tem um problema. Ao mesmo tempo, afeta a empregabilidade, né? Não, mas aí você mas ela não pode. Desculpa, eu não pode entendo, eu não sou do trabalho. Eu penso que você não pode, sobre o escudo da empregabilidade, violar limites éticos ali e até de burlar a lei para tanto. Uma das preocupações que eu vejo, né? É uma das preocupações. Poder público quando terceiriza. Poder público, quando terceiriza, contrata uma empresa, faz um edital, uma licitação bonitinha, pega normalmente uma empresa que vai cobrar menos, tem sempre trabalhando ali no seu limite de passivo e ativo, enfim, e atrasa, normalmente acontece, faltando 2 ou 3 meses para acabar o contrato de licitação, porque eles vão fazer outro. Aí atrasa o salário de 2, 3 meses de todos os empregados terceirizados. O poder público, ao invés de vetar aquela empresa, ela deixa entrar na licitação e essa empresa ganha novamente, tendo fluxo de caixa para pagar o atrasado. Quer dizer, não existe uma
limitação legal que diga, olha, já que você que estava trabalhando comigo atrasou 3 meses, está proibida de listar novamente. Mas Não isso é. eu acho que pode... Faz um tempo que eu não trabalho com administração pública em licitação, assim. Isso eu fiz na época da faculdade, quando eu trabalhava em uma empresa pública. Mas o próprio edital pode criar condições. E se eu não me engano, se tu não tem certidões, tem certidão positiva de débito, alguma coisa assim, tu acaba impossibilitado de listar, pelo menos na lei antiga. Mudou a lei recentemente, né? Mas eu acho que Essa ainda certidão existe de isso. débito, ela vai de um mês só já de atraso? Aí eu Mas imagino, atraso sim. de salário que o cara não reclamou ainda. Exatamente, normalmente não reclamam. Não, mas aí se tu aplicar a penalidade, se o órgão público ou qualquer tomador aplicar a penalidade, na causa da licitação, tu aplica a penalidade em si gera uma tranca na licitação também. Ou gerava, né? Mas assim, gera ainda, né? É que eu acho, na minha concepção, o que eu acho que melhor a gente não saber como é que são feitas as salsichas, que em determinadas situações é importante que crie uma legislação onde sancione o poder público, caso ele não tome aquela decisão. Porque senão, na prática, não vai acontecer. Mas em tese, pela lei, o fiscal do contrato na administração pública deveria notificar, advertir e, em sendo advertido por não ter sido feito o adimplemento das verbas trabalhistas, a empresa pode ficar impedida automaticamente naquele órgão. Não significa que ali ela vai ter uma restrição para qualquer outro órgão, a não ser quando tiver uma ação judicial que gere uma certidão negativa. Mas é que aí que está. Mas se ela for penalizada em um órgão, acho que impede para os outros daí. Se ela tomar efetivamente a penalidade, né? Quando o atraso Tem acontece, uma questão de advertência. Por exemplo, sim. Só ainda não abriu o quando processo de o decisão. atraso acontece, é faltando 2, 3 meses para acabar o contrato. Normalmente o processo licitatório já começou. Até o empregado denunciar que atrasou o salário, já passou 1. Aí ele vai para o 2º. Até vir a notícia, já está no 3º, onde ela já conseguiu ganhar a licitação e já conseguiu reverter e pagar os seus empregados. Com dinheiro que ela já recebeu do... Ou ela deu um vale de 50% do mês e o empregado segurou e não reclamou ainda. Que é o que acontece. Porque aí, segura que depois a gente te paga, senão tu vai ficar desempregado. Deveria Mas aí, como haver é um que tu paga a sistema... fatura? Como é que tu paga a fatura se a empresa não te der as negativas? Não te der o comprovante, não te der os comprovantes de recolher o FGTS, não te der os comprovantes de recolhimento. Mas acontece na prática. Não, tudo bem, mas que daí Não eu deveria, entendeu? Daí eu tranco o pagamento. Eu sou o fiscal cri-cri, digamos assim. Por isso que eu defendo a aplicação sancionatória contra o poder público, do órgão público, caso ele não fiscalize efetivamente. Nesse caso, a interpretação, né, que foi discutida no STF é justamente isso. Daí, ele comprovar que houve negligência ou omissão da administração pública na fiscalização para que ela seja responsabilizada subsidiariamente. Não é uma responsabilidade direta, como a da privada. Mas aí, de novo, na prática, isso não acontece. Você tem que ser responsabilizado. Não, pior que Não não. acontece. Tem muita administração pública também. Eles estão fazendo... Mas é uma coisa Não, é que grosseira. eles estão fazendo reclamação. Os municípios estão fazendo... Tem municípios que estão fazendo reclamação constitucional no STF para reclamar a questão de que, olha, não houve uma prova ali da falta de fiscalização e tal, e o TST está dando responsabilidade sem ter, só que o TST não analisa a prova. E já veio do TRT antes dessa decisão. Então, vai lá para o STF e volta para o TST. Daí o TST decide de novo, eles levam para o STF de novo. Sim, Daí, entende? Teve até uma discussão sobre o ônus da prova, nesse caso, que eu achei um pouco, essa é a minha opinião. Ele falou que o ônus da prova era do empregado, e provar que a administração pública não fiscalizou. Mas, assim, é uma prova impossível, porque quem tem acesso ao processo de fiscalização é a administração pública. Peraí, provar que não fiscalizou. Que não fiscalizou. Tem que provar que fiscalizou. Exato. Vamos respeitar, né? É prova diabólica. Então, na prática, pelo menos eu tenho visto muitos juízes afastarem esse entendimento, entenderem que o STF não fixou o ônus de prova na decisão, e que o ônus da prova é da administração pública para provar que fiscalizou corretamente para afastar a responsabilidade. E é por isso que eu não vou voltar para o SPPC, porque as pessoas que falam do Instituto da Inversão do Ônus da Prova não sabem o que é inversão do ônus da prova. E todos os operadores do direito falam de forma geral, não estou tirando o lado de um advogado e botando um juiz, etc. e tal. A maioria das pessoas não sabe o que é o Instituto da Inversão do Ônus da Prova. Porque se soubesse, não falaria um negócio desse. A questão da empregabilidade que tu tinha comentado,
eu acho que isso não geraria um problema, porque mesmo que a gente colocasse um limitador, a gente estaria a sugestão seria colocar um limitador em relação à própria tomadora. Então, não quer dizer que ela não pode trabalhar com aquela terceirizada, mas ela não pode trabalhar em benefício daquela tomadora. Entendeu? Daí eu acho que a gente acaba... Outros ela poderia. Só que aí, todo problema, se pensa na terceirização, a pessoa lá da administração, da economia, pensar, olha que interessante a gente fazer esse modelo de negócio. Só que quando a gente vai trazer para a prática, a gente está tratando com pessoas, e aí entra as trampas. Leite, ela trampa. Aí eles fazem direitinho, não, vamos dar um jeitinho aqui, colocar uma coisinha. Então o problema não é a terceirização, o problema é o mau uso que faz. Isso, exatamente. Porque se tu pensar assim, cara, é óbvio para uma empresa de médio, grande porte, para eles é um transtorno contratar serviço de vigilância, serviço de limpeza. Saiba, atrapalha. É lógico que ele pode terceirizar. Agora, também tem um outro ponto. Quando tu pensa em reduzir custo com terceirização, se tu está botando uma empresa que vai terceirizar, a empresa tem que ter o lucro dela, essa terceirizar. Ela vai ter que receber. Se tu vai diminuir teu custo, significa que tá tirando dinheiro de algum lugar. Se tu está botando mais um para receber no meio, tu está baixando o salário. É a única explicação. É que a redução do custo, por exemplo, ela não necessariamente é um custo direto, entende? Então, todo mês eu gasto isso, eu vou diminuir. A questão é, por exemplo, a lógica da administração é, Sim. eu terceirizo, por exemplo, uma atividade que eu não tenho, que ela é sazonal, eu tenho ela em um determinado período, outro não. Aí o custo de manter aquele empregado no período que eu não preciso, ou manter uma produção elevada daquele item no momento que eu não tenho tanta demanda para aquilo, isso é um custo que eu não preciso ter. E aí na terceirização eu só tenho o custo quando eu preciso. Daí, claro, quando a gente pensa em conservação, segurança e tal, que é um custo contínuo, aí, claro, aí eu acho que a gente realmente tem um reflexo lá no salário, porque é difícil dizer assim, bom, quer dizer então que eu tenho necessidade de segurança, que não é sempre. Segurança sempre, a portaria sempre, né? Então, de fato, colocou um intermediário, na prática, vai acabar refletindo. Mas também tem o outro ponto de que esse trabalhador terceirizado, se eu não tenho mais essa atividade aqui, ele tem condições de ser realocado dentro da própria empresa, não acaba o contrato, tudo mais. Existe também uma possibilidade para ele maior do que está vinculado a uma única empresa, que se tem alguma dificuldade, por exemplo, não vai... Não é só reduzir o lucro. Quando permite a terceirização, cria mais competitividade no setor. Isso cria mais competitividade no setor, esse setor competindo necessariamente vai começar a reduzir custo, ele vai conseguir ofertar algo mais acessível. Não é a terceirização que se pode ter no salário, é a competição no setor. É o mercado, a competição no setor. Isso está errado, não é outra discussão. Mas não é a questão da terceirização, esse modelo que a gente vive. Mas o próprio mercado, por exemplo, se a gente for olhar para o mercado, mas se a gente for olhar para o mercado da TI, por exemplo, a própria competição, na verdade, faz com que nós tenhamos uma elevação do patamar remuneratório. Claro que é um mercado diferente, né? Não dá para dizer que TI é para todo mundo. Mas tínhamos as terceirizadas, tá? As não terceirizadas também. Mas aí, na verdade, tem que aumentar o lucro. O custo vai ser com redução de mão de obra. Sim, por isso que existe direito. Por isso que existe direito de trabalho. Não. Porque nunca vai acabar. Não é uma coisa assim, não é demonizar a empresa, mas o empresário quer ter o lucro. E para ele ter o lucro, ele tem que reduzir o custo ao máximo e aumentar o valor do pagar. É a função dele. Mas é justamente o que o professor Gilberto diz, vou lembrar qual dos livros, mas o professor Gilberto fala isso quase todas as vezes que a gente trata do assunto, que não existe mais aquela capital versus trabalho, que às vezes se fala, né? O professor Gilberto diz, não, agora nós temos que tratar do social e do econômico, em paralelo. As duas coisas vão andar junto. Se eu elevo a condição, se eu dou uma maior condição econômica, consequentemente eu elevo o patamar social. Então não são coisas que são dicotômicas, não são contrárias. As coisas precisam trabalhar em conjunto. E aí, se eu desenvolver o lado econômico, eu trago a reboque o lado social.
Agora, se eu só pensar no lado social e prejudicar o econômico, eu não tenho base financeira, digamos assim, para arcar com esse custo que eu estou gerando aqui. E aí, essa é a ideia, né? Vai sempre, quanto mais tu favorecer ou facilitar, incentivar a atividade, melhor vai ser também para o social. Mas aí tem que ter o limite. Em que aspecto? Porque se deixar o empresário atuar livremente, sem uma limitação, sem um grau mínimo de direitos, Que é o direito do trabalho, né? que é o direito do trabalho, ele vai botar... Vai tirar a hora extra, por exemplo. Vai botar criança a trabalhar, vai botar, porque isso era lucro. Sim, não pode ser o lucro pelo lucro, tem que ter um patamar básico que é os O direitos. Estado vai ter que dizer, não, para aí, ó, aqui tu não pode. Quer ter teu lucro? Vai, mas aqui tu não pode isso. Se não tiver isso, não. Não, concordo contigo. Não é a terceirização. Não, cara, é que a terceirização também vai estar nisso aí. Também teria que ter. O problema é que eles vincularam. Aí acontece o que eu estava contando que estava a empresa que fazia a portaria do condomínio, o cara simplesmente desapareceu. E não pagou o restante comprado desempregado. Cara, é o básico. E normalmente o problema da terceirização é no final do contrato, né? Ela até paga no curso do contrato quase tudo certo. No final ela acaba sem a rescisão. Até porque E aí algumas coisas... Esse condomínio específico, eu não sei, teve uma época que eu fui preciso a portaria e a empresa tinha que entregar lá, a terceirizada tinha que entregar os contra-cheque, os garantia, tudo pago do mês anterior para receber o pagamento, senão não pagava. Uma boa fiscalização. E a basiquinha, ela só chegava junto com a nota fiscal do serviço, ela vinha com o documento. Só que aí, no final lá, se a empresa some, cadê o cara? Aí o cara sumiu, o endereço vai lá para uma porta fechada, que não tem nada. Mas aí não precisa terceirizar. Qualquer uma. Se o cara quer fazer picaretagem, faz com qualquer uma. É que se houve fiscalização ao longo do contrato, mesmo que ela seja um prejuízo, não é. É só a decisão. Porque é só a decisão. Exatamente. O que a gente enxerga é que as empresas que acabam terceirizando atividades, sejam elas atividades de lei, sejam quem abstraindo desse debate, elas acabam trazendo para a sua estrutura outras necessidades. Então, a gente acaba tendo que ter pelo menos uma pessoa que é o gestor desses contratos, que é o natural fiscalizador de tudo, né? De tudo mesmo, desde a parte documental, pagou o salário, não pagou o salário, até a parte ambiental, eu vou ver lá a construção do trabalho, como está o alojamento, se está usando o refeitório também, etc, etc. E ainda... Se a comida é a mesma, né? E ainda, no tocante aos documentos todos, a proteção dos dados. Isso aí acaba chegando numa realidade hoje que traz complexidade para a gestão do contrato de terceirização a ponto de algumas empresas, especialmente assim, algumas envolvendo telemarketing, estavam dizendo que vamos contratar todo mundo, CLT, etc., porque eu estou gastando mais, provisionando mais com o risco da terceirização do que eu gastaria efetivamente fazendo a gestão dessa mão de obra de maneira direta. Tem assim, para efeitos de estudo, estou vendo que o nosso horário está chegando, alguns debates que a gente sempre tem debates para fazer em terceirização, sempre de estudo, mas alguns debates de responsabilidade que eu acho que a gente pode evoluir, né? É evidente, decorre da lei, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Falando de iniciativa privada, isso envolve ali os pagamentos, enfim, né? Mas já há desdobramentos dizendo o seguinte: essa responsabilidade não será subsidiária se nós estivermos falando em saúde e segurança do trabalho, daí ela é solidária. Né? E isso leva à possibilidade de tribunal coletivo, por exemplo, né? Solidariamente aplicado aos integrantes daquele conjunto lá que explora, no bom sentido, aquela força de trabalho. E também há possibilidade de interpretação pela questão sistemática mesmo, de que há responsabilidade solidária do tomador de serviço por algum incidente de vazamento das informações trabalhistas dos empregados da prestadora de serviço. No momento que ele integra a cadeia dos operadores dos dados, ele se torna solidariamente responsável. Se ele recebe todo mês a folha de pagamento, os contra-cheques, eventual até atestado médico para justificar porque ele não está, ele se torna responsável pelo que
há uma complexidade intrínseca na terceirização hoje que precisa ser avaliada e em termos de assessoria e gestão, precisa ser, inclusive, provisional, né? Porque, de alguma forma, isso pode esperar logo ali adiante. Não é só porque a empresa assumiu, mas porque tem acontecido um acidente com terceirizado, ambiental, vazaram as informações da folha de pagamento da terceirizada. Muito, muito, muito. E é o despreparo que pode levar a situações, né, tão graves quanto essa. Dois pontos, professor. Primeiro, sobre essa responsabilização. Um caso que eu lembrei da terceirizada, o caso do Uruguaiana, já estourou do MPT. E a empresa do Uruguaiana, no caso uma grande, contratou uma empresa terceirizada para tirar o arroz vermelho, que é uma praga no arroz. Só que contratou uma empresa terceirizada sem a questão do compliance. Então, não analisou bem essa empresa. O que aconteceu com essa empresa? Essa empresa terceirizada era, na verdade, uma vila do Uruguaiana, onde o pessoal, uma pessoa dessa vila, no caso, foi bem para encher a Patrícia. Ela falou assim, uma pessoa que chama os outros para trabalhar. Como é um local de difícil acesso no Uruguaiana, é difícil entrar lá. Questão de segurança, contratavam dessa forma, porque era um custo baixo. Mas, da mesma forma, a grande que não tomou esse cuidado para contratar e que contratou de uma certa forma até informal, ela hoje foi, nesse caso, foi penalizada com essa questão da solidariedade, por se tratar de uma questão de saúde dos trabalhadores que não estavam com os equipamentos necessários, e mesmo que não estivesse com a sua liberdade constrangida, os meios que eles se encontravam talvez se enquadrassem no momento que o trabalho análogo à escravidão. Nesse caso, a grande apoio. O nome ficou manchado, porque já saiu do jornal, da mesma forma que ela provavelmente vai ser responsabilizada penalmente e vai chegar. Outra questão. Sabem o que é o trabalho, eles sabem a dificuldade Não sei, eu eles deveria fiscalização. conhecem isso. Tinham 14 pessoas que eram menores de idade, então sabia um certo nível de fiscalização. Pois é. Mas aí, como que Pra entrar aí nas vai ter que, evidências, antes de chegar uma empresa terceirizada para trabalhar para fora, o dono da grande vai ter que, o IAS está com todas as carteiras assinadas, como que faz essa fiscalização, porque a maioridade é menor, porque às vezes é um número grande de pessoas. Pelo menos eu tenho mais cursos, às vezes não dá todo dia na grande. Às vezes pode chegar num horário de funcionário, não analisou, não fiscalizou bem, aconteceu, não estou falando disso. Também outro ponto que o sobre trouxe, essa questão da portaria 24 horas. O que acontece? Com a terceirização, ela baixa esse custo, como a gente estava conversando, da competitividade, e tem, no caso do prédio do meu primo, eles optaram para baixar o custo do próprio condomínio, porque tem essa confusão e os próprios condomínios, hoje em dia, estão ficando com receio de ser vinculado ao vínculo empregatício. Então, eles optaram por baixar o custo do condomínio e instalar câmeras, que seria uma consequência, eu acho. Essa questão de, vamos terceirizar, mas qual é o custo de terceirização? E vai esse vínculo empregatício, nós vamos contratar. Então, para baratear, eles encontraram uma solução, por meio da tecnologia, que seria instalar câmeras 24 horas. Então, eu acho que são vários pontos que... Isso. Alguma fala final, é só para a gente encerrar? Na verdade, só agradecer de novo, né, a participação de todas as contribuições, certamente debatendo que a gente agrega alguma coisa, faz pensar, faz refletir justamente, porque não existe nada que seja, não existe uma pesquisa que seja fechada, concluída, e eu não olho mais para ela e nunca mais eu vou mudar de opinião, né? A ideia é que a gente precisa realmente amadurecer, e a gente só amadurece, só agrega conhecimento quando a gente discute, quando a gente debate no nível como a gente está debatendo aqui no grupo, com os colegas que estão no virtual, com os colegas que estão aqui presencial, a presença da professora, que é aí um exemplo para nós, né? Todo mundo tem nela um guia, assim como tem no professor Gilberto também, que são os exemplos aqui para a gente do PGD em Direito do Trabalho. Então, novamente agradeço a presença de todos e o convite da professora e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada.